atos administrativos. Eu adoro esse tema. O que são atos administrativos? Atos administrativos nada mais são do que a exteriorização de vontade da administração pública. Simples assim. A administração pública, através dos seus agentes, ela vai externalizar a sua vontade. Ela externaliza através de contratos administrativos, que são atos bilaterais. Ela externaliza através de consórcios públicos, que são atos plurilaterais. E ela vai manifestar ou externalizar a sua vontade através de atos unilaterais. É aí que entra os atos administrativos. Então, bora lá para a tela para a gente entender. O que é o ato administrativo? Basicamente, ato administrativo é manifestação de vontade. Essa manifestação de vontade, ela pode acontecer de que forma? Ela pode acontecer através de atos bilaterais, que nós chamamos de contratos, atos plurilaterais, que nós chamamos de consórcios públicos, e os atos unilaterais. É aqui que entra os atos administrativos. É claro, gente, que nós vamos estudar os contratos administrativos. É claro que nós vamos estudar os consórcios administrativos. Mas vamos começar, então, pela manifestação unilateral de vontade. O que vem a ser o ato administrativo? Primeiro, para que haja ato administrativo, eu preciso da vontade da administração. Essa vontade é manifestada de forma unilateral. Significa que, em regra, ela não depende da anuência do destinatário para que ela produza efeitos. Isso é um ato unilateral. Existe independentemente da anuência do consentimento do destinatário desse ato. Por isso, o conceito doutrinário que nós utilizamos, e que é importante, eu vou anotar para vocês, porque dele vai sair toda a concepção de ato administrativo, é que ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade da administração pública ou de quem lhe faça às vezes, no uso das prerrogativas públicas, com o objetivo de atender o interesse público e sujeita a controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Esse é o conceito que nós adotamos. Núbia, qual doutrina, qual artigo de lei que está esse conceito? Aí que está. O ato administrativo, ele é eminentemente doutrinário. Não tem uma lei específica que vai tratar as minúcias do ato administrativo. Embora nós vamos pegar vários preceitos lá na Lei 9784 de 99, que é a Lei de Processo Administrativo, essa concepção de ato baseia-se em posições doutrinárias dos doutrinadores principais e jurisprudenciais. Bora lá, então, na tela, anotar o conceito que nós falamos. O ato administrativo, então, é a declaração unilateral de vontade da administração pública ou de quem lhe faça, às vezes. Confie em mim que é importante. No exercício de prerrogativas públicas. No exercício de prerrogativas públicas, com o objetivo de cumprir concretamente a lei e atender aos interesses da coletividade. Esse ato está sujeito a controle, no caso é vontade, então sujeita a controle de legitimidade pelo Poder
judiciário. Desse conceito vai sair tudo que nós vamos estudar sobre ato administrativo. Primeiro, se é uma declaração unilateral de vontade, como eu já disse, já prenunciei para vocês, o ato administrativo, ele não prescinde, ele não necessita, em regra, da anuência do destinatário. Se é vontade, eu tenho que ato administrativo é diferente de fato administrativo. Nem todo fato administrativo, ele vem de um ato administrativo. Mas todo ato administrativo produz um fato administrativo. Como assim? O ato administrativo tem que ter vontade, não tem? O fato administrativo, por sua vez, é uma consequência jurídica que tem a repercussão para o direito administrativo. Joãozinho é um servidor. Joãozinho é um servidor e ele vem a óbito dentro da repartição. Infartou por causas naturais. A morte de Joãozinho decorreu de um ato da administração? Não. Mas gerou um fato administrativo? Sem dúvida. Vacância do cargo, direito à pensão dos beneficiários, e aí vai. Todo ato administrativo gera um fato administrativo, mas nem todo fato administrativo nasce de um ato administrativo. Ele pode nascer de uma causa natural, que não decorre da manifestação de vontade de um agente público em nome da administração. Maravilhoso? Seguimos lá. Essa declaração unilateral de vontade, ela é da administração pública, que pode ser a administração pública direta ou a administração pública indireta, ou então de quem faz as vezes da administração. Quem que faz as vezes da administração? Um concessionário de um serviço público, um permissionário de um serviço público. Porque, perceba, está fazendo ali as vezes da administração pública. Então, quem faz as vezes da administração pública? Particulares, que possuem algum vínculo com a administração e, através desse vínculo, passam a representar a administração pública. Esse vínculo pode se dar por convênio, ele pode se dar por contrato, por qualquer relação jurídica aí que seja legalmente admitida. Ponto crucial. Todo ato administrativo, ele é regido pelo direito público. Todo ato administrativo, ele é regido pelo direito público. Por isso que se fala das prerrogativas de direito público. O ato administrativo, ele goza de características, de prerrogativas que um ato privado não goza. Um ato administrativo, por exemplo, decorrente do poder de polícia, ele é imperativo. Um fiscal da vigilância sanitária pode entrar no seu estabelecimento, te autuar. Eu, particular Núbia, posso entrar no seu estabelecimento e te autuar? Não. Por quê? Porque eu não tenho o poder de exercer atos administrativos. Aquele que exerce, por exemplo, o poder de polícia ali de fiscalização do trânsito, estacionou em local proibido, vai lá e reboca seu veículo. Eu, Núbia, posso rebocar o seu veículo? Você parou na frente da minha garagem. Eu posso rebocar o seu veículo? Não, mas eu posso chamar a autoridade policial para que o faça. É disso que nós estamos falando. Então, perceba que o ato administrativo, ele goza de prerrogativas que o ato privado não goza. E, Núbia, nós vamos ver essas prerrogativas? Sim, que são as características do ato administrativo. Vamos ver uma a uma. Outro ponto. O objetivo, a existência do ato administrativo é para cumprir concretamente a lei. Então, o ato administrativo, ele tem requisitos de validade. Se esses requisitos de validade não forem cumpridos, significa que o ato é ilegal. E se o ato for ilegal, o Poder Judiciário pode vir e fazer o quê com o ato? Anular o ato administrativo. Olha que lindo. Se o objetivo é cumprir concretamente a lei vai trazer os elementos, os requisitos do ato administrativo, que se não tiverem presentes, o ato passa a ser ilegal.
Agora, Núbia, para que a administração, então, ela vai praticar atos administrativos? O grande objetivo de praticar o ato administrativo é atender interesses da coletividade. Esses interesses podem ser primários, como transporte, saúde, educação, informação, e esses interesses podem ser secundários, por exemplo, como a publicidade de um ato administrativo, como a publicação, por exemplo, no Diário Oficial, como a publicização de um processo licitatório, a publicização de um edital de concurso público pelo dever da informação. Estão compreendendo? Gente, é de arrepiar. Eu chego a arrepiar. Isso é lindo. Porque daqui nós vamos ver tudo que nós precisamos do ato administrativo. Vamos começar com essa interpelação. Existem atos da administração que não são atos administrativos. Quem é a administração pública para a gente? O Poder Executivo. Então, existem atos que o Poder Executivo, através da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, da fase, vai praticar, que não se enquadram como atos administrativos. Que atos são esses? Primeiro, atos que sejam regidos pelo direito privado. Regidos pelo direito privado. Atos regidos pelo direito privado não se enquadram como ato administrativo, porque para ser regido pelo direito, para ser qualificado como direito administrativo, ele tem que ser regido pelo direito público, até porque esse ato vai gozar de prerrogativas que o ato privado não tem. Foi o que eu disse para vocês. Núbia, então, se eu tenho lá um contrato de locação, regido pela Lei 8.245 de 91, esse contrato, esse ato, ele é um ato administrativo? Claro que não. Se eu tenho, por exemplo, uma relação de seguro, onde a administração pública vai contratar seguros para os seus servidores, não é um ato administrativo, porque é regido pelo direito privado. Outro ato que não é um ato administrativo, atos materiais. Atos materiais são aqueles atos que não existe vontade. Atos materiais, basicamente, gente, a morte de um servidor é um fato administrativo, é um ato material. Produz consequência? Produz, mas não decorreu de um ato administrativo. E mais, também não pode ser enquadrado como ato administrativo os chamados atos políticos. Os atos políticos descritos aí na Constituição, indulto, anistia, sanção, veto de lei, declaração de guerra, tudo isso é ato político, isso não se enquadra como ato administrativo. Isso é um ato praticado pelos chamados agentes políticos. Agentes políticos são uma espécie de agentes públicos? Sim, mas o agente político, ele pode praticar atos políticos e atos administrativos. Se ele pratica aqueles atos descritos na Constituição como atos políticos, isso não se enquadra como ato administrativo. Maravilhoso? Seguimos. Só que também nós temos o oposto. Existem atos administrativos, ou seja, que se enquadram naquele conceito que nós vimos, que não são praticados pela administração. Então, quer dizer, quem não é a administração? Se a administração é o executivo, eu tenho que são atos que são praticados pelo poder legislativo e pelo poder judiciário. Núbia, quando que o poder legislativo e o poder judiciário praticam atos administrativos? Quando eles praticam atos que se enquadram no conceito e sejam tipificados como funções atípicas deles. Exemplo, o legislativo vai lá e abre o edital de um concurso público. Isso é um ato administrativo. O judiciário vai lá e aplica uma sanção para o seu servidor, através de um processo administrativo disciplinar, um PAD. Isso é um ato administrativo, regido pelo direito público. Então, o judiciário, o legislativo, praticam atos administrativos? Sim, no exercício de suas funções atípicas. Para eles, é funções atípicas, mas são funções que são atípicas para ele e típica para o executivo.
e típicas para o executivo. E leia-se, enquadram-se no conceito que nós vimos ali. Núbia, para que eu preciso saber isso aqui? Sabe por quê? Quando a gente estudar controle da administração, você vai se lembrar do que eu disse a você nesse momento. Se o Poder Judiciário, se o Poder Legislativo praticam atos administrativos, eles podem julgar o mérito dos atos que eles praticaram. Eu tenho certeza que você já ouviu uma máxima assim. Judiciário não entra no mérito administrativo. Por que tem essa máxima? Porque, de acordo com o conceito, o judiciário só faz controle de legitimidade, de legalidade. Sim, ele faz controle de legitimidade de ato praticado pelo executivo, de ato praticado pelo legislativo. Mas ato que o Poder Judiciário praticou, o mesmo Poder Judiciário pode vir e anular. Ele pode vir e revogar, se ele achar que não é conveniente, se ele achar que não é oportuno. Maravilhoso? Seguimos. Daí, nós vamos para os atributos do ato administrativo. E aí vem a Caco Titia Núbia, olhe fundo nos meus olhos negros. O que são atributos? Características, Núbia. Adjetivos. Nossa, meu crush tem vários atributos. Nossa, a minha mãe tem vários atributos. São características, são adjetivos. Então, perceba que quando eu falo de atributos do ato administrativo, eu estou falando de adjetivação. Eu estou falando de características. As características, elas não são pressupostos de validade. As características não têm nada a ver com legalidade. Características eu posso ter ou não. Por que, então, que eu vou estudar as características ou atributos do ato administrativo? Porque são a maioria desses atributos que eu vou encontrar na maioria dos atos administrativos. Ou seja, esses atributos eu vou encontrar na maioria dos atos administrativos. Mas se eu não me encontrar, Núbia, tudo bem. Imagina só, Núbia, 1,60 m, que é o que eu tenho, e aí tem Rosinha, que tem 1,80 m. Rosinha tem 1,80 m, Núbia 1,60 m. Isso me desqualifica como ser humano, como mulher? Claro que não. Isso me torna ilegítima ao posto de gênero ou sexo feminino? Claro que não. É isso que eu quero dizer para você. O ato administrativo, muitas vezes, ele pode não ter uma ou outra característica. E isso não invalida o ato administrativo. Característica não é pressuposto de validade. Característica é algo que o ato tem ou não tem. Quais são as principais características encontradas na maioria dos atos administrativos? Primeira delas é a presunção de legitimidade, legalidade ou veracidade. O que é isso? São expressões sinônimas. O ato administrativo, gente, ele é presumidamente legal. Presumidamente legal. Significa que se ele é presumidamente legal, ele pode ser imposto e ele pode ser cobrado imediatamente. Bacana? Núbia, qual a única forma do destinatário escusar-se do cumprimento? A única forma do destinatário escusar-se do cumprimento é ele provando que esse ato ele é ilegal. Significa, então, que essa presunção de legitimidade, legalidade ou veracidade, ela é absoluta? Não, é uma presunção relativa. Essa presunção relativa é o que nós chamamos de presunção iuris tantum. O que é
presunção iuris tantum? A presunção iuris tantum é o contrário da presunção iuri et de iure. Porque a presunção iuri et de iure é aquela que não admite prova em contrário. Já a presunção iuris tantum, ela admite prova em contrário. Se ela admite prova em contrário, significa então que, se a presunção é a legitimidade, você vai escusar-se do cumprimento se você provar que não é legal. Por isso que chega lá uma autuação na sua casa, aí você fala, absurdo, não estava nem aqui, estava lá em Dubai, aproveitando as minhas férias, não vou nem recorrer dessa autuação. Porque isso é um absurdo. Você tem que provar, gente, porque no direito civil e no direito administrativo, a má-fé, a ilegalidade, ela não se presume, ela se prova. O ato administrativo ele vai ser executável até a medida que você prova que ele não pode ser, porque ele é ilegal. Então, essa presunção, ela não é absoluta, ela é relativa. Outra característica, imperatividade ou coercibilidade. Significa que o ato administrativo ele vai ser imposto ao destinatário ou a terceiro, independente da anuência. Independente da anuência deste. Essa característica, ela está muito presente nos atos decorrentes do poder de polícia. Como, por exemplo, aplicar uma multa. Como, por exemplo, embargar uma obra. Eu não preciso, gente, para que a multa possa ser cobrada, para que a multa possa ser aplicada, da anuência do destinatário. Então, imagina só a situação. Tem lá o agente público no exercício do poder de polícia, fiscal de trânsito, ele chega para Mariazinha que está estacionada em local proibido. Aí o agente fala assim, tudo bem, boa tarde, dona Mariazinha, ele já se conhece. E aí ele fala assim, pois é, a senhora está estacionada em local proibido. Eu gostaria de aplicar uma multa. Aí Mariazinha fala, não vai aplicar coisíssima nenhuma. Ah, desculpa, foi engano, volto outra hora? Claro que não. Ele vai aplicar a multa, independente se ela quer, se ela não quer. Por quê? Porque ela descumpriu um dever que foi imposto pela administração. Significa, então, gente, que a imperatividade ou coercibilidade é o que nós chamamos de poder extroverso do Estado. Extroverso do Estado. Esse poder extroverso do Estado é exatamente isso que eu disse a vocês. É a administração poder executar o ato sem necessidade do consentimento do particular. Então, o consentimento, ele, em regra, não é elemento para eficácia do ato. Acontece, gente, que essa característica nem sempre é um atributo que a gente vai encontrar em todos os atos administrativos. Por exemplo, os atos administrativos que importam licença, autorização, admissão, eles só existem porque houve o quê? O pedido do destinatário. Eles só existem porque houve a iniciativa e, portanto, o consentimento do destinatário. Porque quando eu falo que os atos administrativos são coercitivos, são imperativos, traz a ideia de que todo ato administrativo é imposto, independente se eu quero ou não. Mas nem todo ato administrativo é assim. Quem dera se fosse. Imagina só que eu estou na minha casa e aí, de repente, toco o interfone. Vou atender, é os Correios. Aí o carteiro vira para mim e fala, parabéns, Núbia. E eu, sei lá por quê, né? Sua CNH chegou. E eu, estranho, não lembro de ter feito exame psicotécnico, nem aula de legislação, e muito menos ser aprovada no exame de direção. Viro para o carteiro e digo, não, mas eu não fiz. Não, o Estado está te obrigando a receber essa CNH.
Ou então o Estado está obrigando a te receber esse porte de armas. Quem dera se fosse assim, gente. A maioria dos atos administrativos, para eu ter a benesse, o efeito daquele ato, eu que tenho que procurar por aquele ato. Então, perceba que é uma característica que nem todo ato administrativo possui. E isso não torna esse ato ilegal ou menos eficaz. Vai depender do objeto. Agora, é importante saber, os atos decorrentes de poder de polícia, eles sim, todos possuem imperatividade ou coercibilidade. Porque o poder de polícia, ele é imperativo, ele é coercitivo. Seja o poder de polícia das construções, dos costumes, de trânsito, seja qualquer que seja esse poder de polícia. Maravilhoso? Seguimos lá. Daí, nós vamos agora para a terceira característica, ou atributo do poder de polícia, que é a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é o poder que tem a administração pública de executar seus atos. Executar seus atos sem necessidade de recorrer previamente ao Poder Judiciário. Então, o que é a autoexecutoriedade? É quando a administração pública cria uma regra, ela fiscaliza essa regra e, se houver o descumprimento, ela mesma executa a sanção dessa regra, por violação dessa regra. Então, eu estou vendo que a pessoa está sendo em local proibido. Eu preciso entrar com uma ação judicial para rebocar o veículo daquela pessoa? Se eu fizer isso, gente, quando eu voltar, o carro já não está mais lá. Eu preciso, então, mover uma ação judicial para embargar uma obra, para apreender mercadorias que estão vencidas em uma prateleira de um supermercado, para caçar o alvará de funcionamento de um bar que está fazendo maior barulheira na cidade? Claro que não. Isso é autoexecutoriedade. Mas aí que está. O poder de executar esses atos, essa execução acontece de duas formas. A administração, ela pode executar diretamente ou ela pode executar indiretamente. Se a administração pública executa diretamente, o nome disso é executoriedade. Executoriedade. Exemplo que nós temos, a aplicação de uma multa. A aplicação de uma multa. Embargar uma obra. Lacrar um estabelecimento empresarial. E aí vai. Percebam que aqui a administração está atuando diretamente. Ela pega a norma e executa a sanção. Está executando a sanção. Multa, embargou, cassou o alvará, rebocou o veículo que está estacionado em local proibido, enfim. Já o indireto se chama exigibilidade. Ai, Núbia, como é que eu vou guardar isso? Olha o tanto de I que a pessoa tem, olha o tanto de I. O I vem de indireto. Se é indireto, significa que a administração pública, ela não pode, atenção, não pode usar meios diretos. Gente, o critério aqui é residual. Eu sempre vou dar o poder da aplicação direta para a administração. Mas, em algum momento, ela não pode usar esses meios diretos. Ela vai precisar utilizar meios indiretos. Meio direto, aplicar multa. Mas, para cobrar o pagamento da multa, ela pode ir lá na sua bolsa, abrir sua carteira e falar, danadinho, não pagou a multa, estou tirando aqui R$400. Ou ir lá na sua casa, levar seu televisor, sua máquina e tudo mais? Pode não. Por que não? Porque para cobrar multas pecuniárias,
aplicadas e não pagas tem que ser por meio judicial. Só que o problema é que ela sabe que, às vezes, esse meio judicial vai demorar um tiquinho. E, muitas vezes, ela não quer gastar o tempo e nem dinheiro para mover a ação de execução fiscal, por exemplo. O que ela faz? Ela condiciona uma prestação ao pagamento daquela multa. Multou, você não pagou, não. Você está esperando o documento de 2022 chegar, não está? Vai esperar sentado. Se você tiver multa, vai esperar sentado. Ele não vai chegar, não. Por que não vai chegar? Porque se você não pagar a multa, a administração pública não te libera o documento. É uma condição. É o quê? É a salvaguarda dela. Isso é meio indireto. Então, o meio indireto é quando ela condiciona uma prestação pública ao pagamento de uma multa pecuniária. Nube, por que é multa pecuniária? Porque a multa pecuniária, cobrança da multa pecuniária, eu não posso fazer de forma direta. Se eu não posso fazer de forma direta, a única forma seria indireta. Maravilhoso? Nube, tem alguma situação que eu posso cobrar multa pecuniária diretamente? Só se for dentro de um contrato administrativo. Então, dentro de um contrato administrativo, pela lei de licitação, lá no artigo 80, é possível essa cobrança direta. Mas se não tem contrato administrativo, não seria possível. Tá bom?